Bom, na aula passada a gente viu uma fórmula muito famosa, né? Que relaciona o operador S com o potencial, vamos dizer assim, né? Que é a chamada fórmula de Dyson, né? A gente obteve essa fórmula de Dyson considerando uma equação de evolução, né? Para o operador 1, né? Aquele operador U, tal que você se considerar o limite, quando t tende a infinito, t0 tende a menos infinito, você vai para o operador S, né? Te dá o operador S. Então, esse operador U satisfazia essa equação diferencial aqui. A gente partiu da forma explícita do operador U, aplicou a derivada no tempo, manipulou um pouquinho, né? Onde esse V de t era a visão do potencial, o V, né, da newtoniano de interação, dentro da descrição de interação, né? Então, o V de t era escrito como exponencial de I, H0t, V, exponencial de menos I, H0t, certo? A gente definiu a chamada descrição de interação, né, exatamente em função dessa equação que está aqui, né? A gente procurou saber que equação que o U satisfazia, o U satisfaz essa equação, e isso nos inspirou a imaginar a descrição de interação, né? Vamos chamar de I, isso aqui, né? A gente não está usando cat, então vamos usar isso aqui, né? Se I de t como sendo exponencial de I H0t, se de t, vamos chamar de Schrödinger, né? Certo? Você tem um vetor de estado visto na representação de Schrödinger, ele na representação de interação ele é visto assim. E a equação de Schrödinger que ele satisfaz, a equação de evolução temporal que ele satisfaz, é essa que está aqui, né? I ddt de psi de t igual a V de t psi de t. Então ele evolui com a newtoniana de interação, enquanto que o potencial, né, e outros operadores que você tiver na sua teoria vão evoluir com a newtoniana livre, né? Daqui você tira, por exemplo, ddt de V de t, né? É igual ao comutador de H0 com V de t. Não? Se você for procurar as equações de Heisenberg, né, dentro dessa descrição chamada de interação, desculpe, não está certo. Né? Isso é para o V de t, mas com o O de t genérico, né, a evolução é desse tipo também. Então, os operadores evoluem com a newtoniana livre e os estados evoluem com o potencial visto na descrição de interação, né? Então, com essas definições, a gente foi capaz de transformar essa equação diferencial para o U numa equação integral, né? O T, o V, ele escreve quando não é dependente de T, ele escreve só o V, né? Isso. E põe V de X, não diz o que é a dependência do V, né? Isso. A dependência em T, ela está dada por aquela ação daquelas exponenciais ali. Mas é aquele V ali mesmo, ninguém sabe o que ele depende. Não. Nesse momento, ele em princípio, T, X, essas coisas podem ser parâmetros, podem ser operadores, mas eles não entram na constituição do V ainda, né? Então, aí a gente transformou essa equação numa equação integral, né? E escreveu uma expressão para o operador S, né? Em função dessa equação integral iterada, né? Nós fizemos iterações dessa equação integral. E obtivemos isso aqui, né? Era identidade, operador identidade,
menos I integral menos infinito a infinito, dt1, v de t1, mais menos I ao quadrado, integral assim por diante, né? Aí a gente conseguiu colocar isso aí numa expressão mais interessante, né? Que foi botando todos esses limites aqui, entre menos infinito e mais infinito, e naturalmente descontando coisas que a gente adicionou, né, nesse processo. Então, essa expressão, ela se transformou, né, nessa daqui, né? 1 mais somatório n igual a 1 até infinito, menos I elevado a n sobre n fatorial. Dn, né? Onde esse T era o ordenamento temporal, né? Ele pode ser escrito em termos de funções step, né? Mas ele significa essencialmente o seguinte: você pega um produto, V de T1 e V de T2, ou O de T1, O de T2, né? Compara T1 com T2. O cara que estiver associado ao T menor atua primeiro. Tá certo? Essa é a moral da história dessa operação que está aqui, né? E aí a gente se perguntou sobre o que era preciso, né, que acontecesse com essa expressão, de modo que a gente tivesse simetria de Poincare explícita dentro dela, né? Bom, uma primeira coisa que a gente precisava satisfazer era que o comutador de S com o zero de lambda A fosse zero, né? Certo? Que o operador S fosse um operador escalar, né? Essencialmente, essa condição significava isso, né? A gente precisava que isso fosse satisfeito e a gente precisava dar conta também dessa operação T. Porque essa operação T não era uma operação necessariamente bem definida, né? Se você tem um referencial, né, onde esse T é a componente zero de um quadrivetor de posição, tá certo? Ao comparar dois desses T's entre si, você tem uma ambiguidade quando a diferença dos dois vetores for um vetor tipo espaço, tá certo? Tem uma ambiguidade. Então, você precisa, né, trabalhar essa ambiguidade, ver que condições você pode instituir sobre o seu operador S para que você não tenha essa ambiguidade e, portanto, para que aquela operação T que está aparecendo ali seja bem definida em todos os referenciais, né? Então, trabalhando isso, a gente chegou a algumas coisas, né, algumas propostas aqui, né? Proposta número 1, né, era que a gente pudesse escrever o nosso V de T como, né, naturalmente, exponencial de I H0T, V exponencial de menos I H0T, né? E o total disso aqui fosse uma integral em D3x de uma certa densidade H de xt, certo? Onde o H de xt, para a gente ter subiu a palavra da minha cabeça. A gente tem consistência, né, entre essa linha e essa linha.
o h de xt tinha que ser escrito como aqui h0t, h de x0 e a menos IH0t, certo? Ou seja, esse cara também deveria ser visto como alguém na representação de interação. A dependência do tempo dele está sendo dada pela mesma dependência em geral que a gente obtém da representação de interação. Né? Então esse é um ponto, né, que o v de t fosse escrito como isso. Esse ponto foi motivado pelo fato de que se eu colocar um v de t desse jeito aqui, essas integrais sobre o tempo se transformam em integrais sobre o quadro espaço. Né? Uma integral em dt1 vira uma integral em d4x1. Integral em dt2, d4x2, e assim por diante. Eu já me livro do problema de covariância, porque esse elemento de integração aqui não é covariante de Lorentz. Né? dt1, dt2, etc. Só que d4x1, d4x2, d4x3 são covariantes de Lorentz, sim. Né? Então esse é um ponto. Para implementar essa comutação com o zero de lambda A, bastava a gente pedir também, né, que o nosso a nossa densidade, né, fosse um escalar, né? H de xt, assim, o zero de lambda A, H de xt, o zero da de lambda A, era o H de lambda, vamos chamar de x genericamente, lambda de x mais A. Né? Essa é a lei de transformação de um operador escalar. Né? Vamos dizer, isso aqui é o x', né? Esse aqui é o x, esse aqui é o x'. É a lei de transformação do operador escalar. Você pedindo isso, tá certo? Substituindo o v dessa maneira, você garante isso aqui. Que o S comuta com esse U0 de lambda A. Tá bom, então você propôs um cara que comuta com uma transformação de Poincaré livre, que é uma condição que a gente precisa. Só que esse próprio cara que você propôs ainda tem um defeito aqui dentro. Né? Um defeito entre aspas, né, pelo menos. Né? Ele precisa de uma operação de ordenamento temporal que induz ambiguidades quando você está olhando para essa operação em dois referenciais distintos. Tipicamente, por exemplo, né? Você tem um T de uma coisa que vai ser assim, H de x1, H de x2. Né? Como é que você ordena isso aqui em princípio? Né? Você observa quem é o x10, quem é o x20. Tá certo? Verifica qual dos dois é maior. Tá certo? Vamos supor, por hipótese, né, que o x20 é maior que o x10. Né? Então, o resultado dessa operação vai ser H de x2, H de x1. Tá certo? É isso que significa essa operação. Só que, se você está integrando sobre d4x1 sobre d4x2. Né? Então, x1 pode ser qualquer vetor, x2 pode ser qualquer vetor. Em particular, vai ter uma hora que esses vetores são, a diferença entre eles, x1 e x2, são tipo espaço. Né? Então, esse caso, né, aparece no meio da integração. Você tem um termo desse, tal que x1 menos x2 ao quadrado é menor que zero. Qual é o problema disso? Né? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, é que se você tiver uma situação dessas, e num certo referencial x20 for maior que o x10, né? Isso significa que a componente zero desse vetor é positivo. Desculpe, x2 e x1. Né? A componente zero desse vetor é positivo.
Por quê? Por causa disso, né? Isso aqui está implicando nisso. Muda de referencial. Faça aqui uma transformação de Lorentz com lambda pertencente ao L mais para cima. São as transformações que nós estamos considerando. Você vai chegar no quê? No x2' menos x1'. É claro que esse vetor é tipo espaço também, do mesmo jeito. A transformação de Lorentz não altera o caráter dos vetores, é tipo tempo, tipo luz, tipo espaço, né? Só que isso aqui você não pode garantir que x2' 0 menos x1' 0 continua sendo maior que 0. Por quê? Porque isso daqui é a componente zero de um vetor tipo espaço. A componente zero de um vetor tipo espaço pode trocar de sinal quando você faz transformações de Lorentz próprias e ortógonas. Se fosse um vetor tipo tempo ou tipo luz, você garantiria que esse cara aqui continuava sendo maior que 0. Mas se esse cara é tipo espaço, você não pode garantir isso. Ao não poder garantir isso, nesse novo referencial, o seu T do H de x1', H de x2', pode ser H de x1', H de x2'. Ele pode ser isso. Aí você tem uma ambiguidade. Em qual dos dois referenciais que eu tenho que ver o meu processo? No primeiro ou no segundo? O resultado pode ser diferente, porque você atuar com esse primeiro e esse depois pode ser bem diferente de atuar com esse primeiro e o outro depois. Para resolver essa ambiguidade, né, a gente impõe uma terceira condição aqui, né, é de que o comutador desse H de x com H de x' seja 0 se x menos x' for tipo espaço. Porque aí, já que eles, se esse cara é tipo espaço e eles comutam, tanto faz botar isso ou botar isso. Não tem problema. Tá certo? Quer dizer, você poderia ter escrito H de x2, x1 ou H de x1, x2 e dava na mesma. Porque o cara já teria satisfeito essa condição. Ele comuta para separações tipo espaço. Tá? Essa condição, né, era o que faltava para transformar essa série que está aqui numa série completamente bem definida do ponto de vista da covariância de Lorentz, né, explícita pelo menos. Né? Agora, o nosso operador S, usando essa história que está aqui, ele vai poder ser escrito como P da exponencial de menos I integral em D4x do H de x. Tá certo? Com o H de x satisfazendo aquela condição que está ali, que é a chamada condição de microcausalidade. Tá certo? A 4? A 3. A 2. Diz que o S obedece a mesma equação da 2, certo? O S obedece, do lado. o S obedece uma equação de invariância, porque o S não depende de x. Né? Então você põe o zero S, o zero da água é igual a S. Tá, aí você diz que o S é escalar, né? O S é um escalar. Aí esse daqui, não está mudando no argumento lá do... Sim. Do A? Mas é a lei de transformação do escalar, que a gente imagina. Né? O que é um escalar? O escalar é um cara assim, né? Filhinho de x' é igual a φ de x. É isso que é um escalar. Beleza. Ali, então, Esse cara aqui é o que você chamaria, né? Se você chamaria isso aqui do H' de x, né? Ele tem aquele problema de o 0, 0 menos 1, etc e tal. Você poderia dizer, ó, H' de x' é H de x, ou H' de x é igual a H de x', como faz? O x' é definido com a operação inversa.
Mas isso é a condição para você ter um operador escalar. Não parece H' de x, né? Está aqui, H de x'. Mas tirou o para H. Não tem problema, olha só. Igual, né? Olha só. Eu tenho assim, ó, a equação que eu cheguei foi essa. H de x', tá certo? Agora eu troco x, vamos supor, eu estou chamando x' de px, tá? Transformação de Poincaré toda em x. Então, eu tenho a inversa disso. Eu posso chamar x de p menos 1 x', tá certo? Então isso aqui vira galinha de p menos 1 x' é igual a h de x', né, que é px, né? Não, peraí. Não, tu está querendo chegar naquela coisa, galinha de x' igual a h de x. Né? Professor, Oi. acho que não é o H que tem que ser invariante, mas no argumento da integral desse Não. hx. Sem dúvida. Não, o H é um escalar. Um escalar não é necessariamente uma invariante, se for uma função. Né? Mas é que tem a definição de escalar. Φ' de x' igual a φ de x. Aí o Alexandre está questionando porque essa definição não está aparecendo explicitamente aqui desse jeito. Entende? Eu estava querendo mostrar para ele que com um pouquinho de redefinição aqui a coisa rola. Né? Peraí, deixa eu pensar um pouquinho mais. Peraí. Se eu falar que o x', tá, vou manter o x' aqui, né? E agora x, px. A gente não está partindo daquela equação. Agora eu estou. Não, eu estou só fazendo um malabarismozinho aqui. Peraí. P menos 1 x' é igual a h de x. É isso aí. Aquela equação que está escrita ali do lado esquerdo do quadro. Mas, Qual a equação? não, aquela ali. Filhinha, x', não. Sim, Mas aquilo ali não é a mesma coisa que está escrita ali. você que disse que não era. Eu estou tentando mostrar que é. Mas está partindo. Tá querendo Se você chegar ali. concordar comigo que é, Não, a tá gente já querendo- para de falar disso. Está querendo daqui e chegar lá, não é isso? Eu quero colocar essa equação, eu quero te dizer que essa equação é aquela em outra forma. Mas meu cérebro deu uma bloqueada. Entendeu? Esse que é o problema. Foi a derrota do Flamengo, Florença. Por isso que esse cara veio assistir aula hoje. O Fluminense ganha parece tudo quanto é tipo de imposto. Mas eu coloquei porque eu não vi, certo? Não, cara, é tão simples isso aqui, mas não tá me vindo aqui na cabeça. Espera aí. Aguenta, vamos, vai rolar. Vamos devagar. A gente tem o operador, tá certo? Isso é a definição do operador transformado. Certo? O operador transformado é
né? Tipo assim, qualquer operador O', né, é o operador U é menos U do W, né? Então, a questão aqui Não é só sanduichar, professor? não, nada de sanduíche, é só um negócio de label, né? Eu tenho a galinha, vamos supor que eu partisse do x' aqui, tá certo? Então eu teria uma galinha de x'. E aqui eu teria um H de x, né? Porque Tá, certo. Qual a está escrito do lado esquerdo? se o x', se eu transformasse ao contrário com lambda menos 1, se eu transformasse com lambda menos 1, menos A, se eu usasse a transformação de Poincaré oposta, né, e começasse com x' aqui, eu terminaria com a transformação de Poincaré oposta atuando em x', que dá x. Aqui eu não posso partir da mesma transformação, acho que depois é assim. Olha só, se eu fizesse o zero de lambda menos 1, e aí eu não me lembro mais da inversa do parâmetro da transformação de Poincaré. Menos lambda A. Menos lambda H de x'. O zero dá lambda menos 1 menos lambda A. O resultado aqui, pela equação que eu estou impondo aqui, seria o H de Poincaré menos 1 de x'. Tá certo? Porque eu estou transformando a transformação de Poincaré menos 1. Então, para manter a coerência, x Poincaré de x. Né? X', Poincaré menos 1 de x'. Né? Então, isso aqui dá o H de x. Pura e simplesmente. Mas isso é o H' de x'. Porque o H' de x' é isso, H de x', isso a menos 1. Então, isso é igual a isso. Quer dizer, para você ver que você está falando de um campo escalar com aquela definição de transformação, é só manipular um pouquinho essa fórmula. Tá certo? Essa fórmula está dando exatamente a mesma coisa. H' de x' é igual a H de x. Aí mostrou usando a inversa, né? Sim. A direta não aparece não, então não. Pode aparecer, aí agora você troca x com x', não tem problema. Né? Certo? Então, o que eu estava falando? Isso daqui, né, terminou de definir o operador S. O operador S agora está escrito em termos de um objeto que é explicitamente invariante de Poincaré, a integral de 4x desse cara, ela é invariante. Ele é um cara independente de x, etc. e tal. Se você conjugar o zero aquilo, o zero a menos 1, né, você vai obter aquilo. Tá certo? E essa operação T, que poderia não estar bem definida quando você mudasse o referencial para produtos desses caras que fossem tipo espaço, ela está bem definida se você impuser a condição 3. Tá certo? A condição que na situação que você tenha separações de pontos tipo espaço, os caras comutem. Né? Então, essa expressão, com a condição 3, é uma expressão completamente bem definida do ponto de vista de invariância relativística para um operador S. Tá certo? A gente já falou, né? Eu só estou repetindo, a condição 3 é chamada de condição de microcausalidade. As razões desse nome são razões históricas, né? Vem do trabalho lá do Bohr e do Rosenfeld, né? Falaram disso pela primeira vez em 1929, sei lá. Mas, para
outros tipos de campos que não possam ser associados com observáveis físicos, e esses campos existem, são importantíssimos. O campo do elétron, por exemplo, não pode ser associado com observável físico, né? O campo do Higgs não pode, porque o Higgs é um campo escalar complexo, né? Etc. e tal. Essa condição não faz sentido, né? Do ponto de vista de causalidade, porque você não está falando de observáveis físicos, né? Aquilo ali diria, se o H fosse um observável físico, você poderia dizer o seguinte, olha, medidas desse observável físico associadas a separações tipo espaço não interferem. Professor, Não? quando você diz não observável físico, é quando, peraí, H aí está hamiltoniano, correto? De interação. De interação. Quando você diz não observável físico, é quando a Densidade hamiltoniana de hamiltoniano de interação. tá. É quando a hamiltoniana não está ligado ao conceito de energia? Não, não, Não. não. Peraí. Porque a hamiltoniana nem sempre é energia. Aqui eu estou falando da densidade de energia, né? De interação. Densidade de energia de interação. O que, sim, para mim é claro, é que a hamiltoniana é um observável físico. Sim. Supostamente eu tenho que poder medir a energia do meu sistema. Agora, a densidade de energia de interação não necessariamente. Né? Não tem razão nenhuma para pedir isso, embora seja um operador hermitiano e tal, mas eu não procuro a base de autoestados, de autovalores desse cara em geral. O que eu sim tenho que requerer é que o hamiltoniano inteiro seja um observável físico. Olha só. H0 mais V. Agora, H frescalhado não. H frescalhado não é nem hamiltoniano, é a densidade de hamiltoniano de interação. Tá certo? A densidade. O que eu estou falando é o seguinte, esquece que eu estou falando da densidade hamiltoniana de interação. Pensa nas razões históricas pelas quais apareceu o nome de condição de microcausalidade. Ele não falava de hamiltoniano de interação, ele falava dos campos. Ele falava do campo elétrico e do campo magnético. Então ele dizia, campo elétrico, Bohr e Rosenfeld, campo elétrico e campo magnético são observáveis físicos. Então, há relações de comutação não triviais entre o campo elétrico e o campo magnético. Você chega a isso quantizando a eletrodinâmica clássica, para virar a eletrodinâmica quântica. Né? Então você chega que há relações de comutação não triviais entre campo elétrico e campo magnético. Aí você chega à seguinte conclusão. Bom, analisando as relações de comutação, os caras verificaram que essas relações de comutação se anulam quando a separação dos argumentos do campo elétrico e campo magnético é tipo espaço. Eles falam, nada mais natural, porque eu estou medindo observáveis físicos em pontos que não podem interferir um com o outro, cujas medidas não podem interferir uma com a outra. Então é claro que comuta. Daí o nome condição de microcausalidade para esse cara. Só que o problema é que outros campos, né, vão ter que, a gente vai ver que eles vão ter que satisfazer essa condição de microcausalidade e eles não são observáveis físicos. Por exemplo, como eu estava dizendo, o campo do elétron. Né? O campo do elétron é um campo, né, não hermitiano. Psi-Daga não é psi. Tá certo? Para ser observável físico, a primeira coisa tem que ser um operador hermitiano. Né? Não é hermitiano. Professor, mas o fato, se isso não comutasse, isso não ia interferir nos observáveis, isso tem consequência nos observáveis. Isso vai ter zilhões de consequências, você vai ver. Né? Talvez isso se propague para os observáveis. Claro, no nosso, isso vai se propagar para os campos. Você vai querer realizar essa condição para o hamiltoniano de interação. Como é que você vai construir o hamiltoniano de interação? Aí eu não vou falar para não estragar a surpresa, né, no final do curso. Né? Quando você for construir a hamiltoniano de interação, essa condição vai propagar para os campos. E aí ela propaga para os campos, mas sem esse argumento de que o campo é um observável físico, porque esse argumento não cabe. É isso que eu estou tentando dizer já, desde já. Esse argumento de que o campo é um observável físico não cabe. Tá certo? O argumento procede do fato de que a densidade de hamiltoniana de interação precisa satisfazer aquilo para que o operador S seja um escalar. Esse é o argumento. Eu não entendi.
que você está querendo dizer? Que uma Eu acho que eu estou antecipando demais o que eu quero dizer, aí está ficando ininteligível, realmente. Mas aqui eu não entendi assim. Ela seria satisfeita a microcausalidade pelos operadores de campo elétrico e magnético, os quais, sendo quantidades fisicamente mensuráveis, dão uma interpretação física clara em termos de medidas observáveis. Está falando que a condição de microcausalidade serve para o campo elétrico e magnético, é isso? Isso foi como ela foi proposta originalmente. Mas ela serve para o campo elétrico e magnético separado por pontos tipo espaço, ou é para todos? Não, o campo elétrico e o magnético não comutam. Em geral, eles não comutam. Então, mas a condição Mas quando a separação entre os pontos é tipo espaço, eles comutam. Isso aqui, né? Aí você interpreta isso como dizendo assim, eles são dois observáveis físicos. Foi o que o Bohr e o Rosenfeld fizeram. São dois observáveis físicos. Então é natural que eles comutem quando a medida de um não tem como interferir na medida do outro. Tá. Não é? É ou não é? Mas como é que mede? Assim, o campo elétrico é mensurável? Como é que mede? A gente mede corrente, não essas coisas mesmo. Não importa. Até Vamos dizer que o... Aí ele está teorizando, né? Ele não está Não, preparado eu estava lendo as notas e acabei de sair de ler porque eu não entendi. Aí eu estava lendo e uma eu não entendi direito. Pelo que eu li, tinha gente que dizia que era mensurável e gente que dizia que não era mensurável. O campo elétrico. Não, pode ser que eu tenha escrevido mal, né? Mas o que eu estou falando aqui, eu espero que esteja mais claro, né? Não sei o que está escrito aí, porque eu não li. Campo elétrico, sim, cara. Não, mas Você tem equipamentos para você vai lá. mas você não tem alto valor de um campo elétrico. Como não, cara? Não, eu estava lendo um cara falando que Não que a gente lembro. mede a interação, por exemplo, uma antena que recebe a corrente. Né? Olha só, o campo elétrico, ele é representado, campo elétrico, campo magnético, por operadores hermitianos, em princípio. Por quê? Porque o fóton não tem carga. Entende? Então você pode usar um campo vetorial, na verdade um campo tensorial de rank 2 real, para fazer isso. Então ele tem condições de ser associado com um observável físico. O que é um observável físico? Um operador hermitiano que tem um conjunto completo de autoestados. É isso que é um observável físico. Se ele vai ser observado mesmo ou não, é outro problema. Qual é a técnica que eu vou usar para observar o observável físico é outro lance. Estou falando aqui disso. Tem que ser um operador hermitiano com um conjunto completo de autoestados. Ponto. Então, o campo elétrico e o campo magnético se candidatam a ser caras como esse. O campo do elétron, não. Do elétron. O Higgs, não. O neutrino, não. E assim por diante. Tá? Quer dizer, esses campos não são hermitianos. Um spinor de Dirac não é hermitiano. Psi-Dag é diferente de Psi. Não é? Esse aqui Então, já sendo Psi-Dag diferente de Psi, já era. Concorda? Sim, então. Não tem autovalores reais. Não sei nem se tem autovalores. Né? Pode não ter um problema de autovalores completamente bem definido. Então é disso que eu estou falando. Né? Mas eu, honestamente, assim, isso não é o mais essencial aqui, nesse momento. A única coisa que eu estou querendo frisar realmente é que essa condição, chamada de condição de... Foi uma frase, tá, gente? Uma frase. A condição chamada de microcausalidade tem origens históricas nessa análise do Bohr-Rosenfeld. Você pode pegar o paper, está aí, está citado, você vai lá e dá uma lida. Não tem problema. Melhor maneira de tirar todas as dúvidas. Né? Ver a análise histórica que os caras fizeram. Só que essa análise histórica não se aplica aos demais tipos de campos. Esse é o ponto. Entende? Nós vamos voltar para a condição de microcausalidade no futuro e nós vamos ver como ela se propaga para os campos. Mas aí vamos ver a razão verdadeira pela qual ela se propaga para os campos. Mas você falou alguma coisa de CCH, ele é hermitiano, alguma coisa? Falou sobre Esse cara tem que ser hermitiano. Tem que ser hermitiano que ele está associado com o V, né? Está associado com o V e o V tem que ser hermitiano. Se o V não for hermitiano, o hamiltoniano não é hermitiano. Tá, então
Tá, então ele é hermitiano, mas não observado, né? No caso. Pode ser, pode não ser. Não entrei em detalhes sobre isso. Pode ser um observado? Pode ser. Pode ser, sem problema. Eu estou extrapolando uma coisa para coisas que não são observáveis. Eu não estou falando que o H não é observável. Eu não sei se o H é observável ou não é. Se esse HX é observável ou não. Não importa. O que me importa é que o H completo, que é H0 mais V, tem que ser um observável. Esse sim. Tá? Então, olha só, gente. Esse foi o panorama, né, que a gente chegou no final da aula passada. Né? A gente chegou no final da aula passada e é um progresso danado. Não sei se dá para concordar com isso. Né? Por quê? Agora vamos supor que você conheça o H de X, tá certo? Esse operador que está aqui. Seu problema é sanduichar esse operador S entre estados livres, que você conhece. Então, se você conhecer o operador H de X, isso aqui, em princípio, é uma prescrição para você calcular a sua matriz S. Calcular. Tá certo? E mais, calcular de maneira relativisticamente covariante. Contanto que o H, que está aqui, seja um operador escalar que satisfaça a condição de microcausalidade. Essa expressão é relativisticamente covariante. Ponto. Né? Sutilmente tem um ponto aqui que apareceu, né? Talvez vocês não estejam dando o devido valor. Né? O valor é o seguinte, apareceu ali uma densidade. Um cara que é função de x. X não é um convidado frequente no nosso curso. P é, né? Até agora. O momento não é convidado frequente, mas aqui apareceu X. Né? Isso daqui é um conjunto de operadores, um para cada ponto do espaço-tempo. É assim que você diz que está sendo montado o seu potencial, o seu V. Como é o nome disso? Isso é um campo. Por isso que fala que são infinitas fontes. Quando você quantiza, você fala que você está trabalhando com infinitos osciladores harmônicos. Sim, isso é uma consequência do fato de você ter uma função dos pontos do espaço-tempo. Você vai ter infinitos graus de liberdade. Né? Agora, o ponto realmente importante é o seguinte: para que a gente conseguisse chegar nessa descrição concisa aqui no final, nós fomos praticamente forçados. Ninguém encostou um 38 na nossa cabeça, bem verdade. Né? Mas, falaram assim, fizeram outro desafio. Falaram, se você conhece uma coisa mais fácil, pode se aventurar, maluco. Né? Então, na falta de coisa mais fácil, a coisa mais fácil que a gente conseguiu foi propor que o V era integral no espaço de uma densidade, para chegar nisso aqui. Só que isso nos coloca desde agora com a perspectiva de trabalhar com campos. O meu hamiltoniano de interação vai ser construído como uma integral de uma densidade de hamiltoniano de interação, e essa densidade de hamiltoniano de interação é um campo escalar. É uma regra que a cada ponto do espaço-tempo me associa um operador. Tá certo? Me associa um operador que satisfaz essa relação de transformação que está aqui. Tá certo? Então esse aqui é o primeiro lugar nesse curso onde entra o conceito de campo. Tá certo? É a definição temporal dele, que é um ponto do espaço-tempo, né? Mas ele é só o espaço, né? Não, isso é espaço-tempo. O H de X. Olha lá. Ali esse X já é o X mesmo. Esse X é o XT. É o X. Né? Eu avisei aqui atrás. X é XT. Né? Tião, nesse caso você constrói a sua imagem, a sua ideia a respeito do V a partir do que ocorre com o S.
vamos dizer, por exemplo, você tem neutrino, você produz um feixe de neutrino. Sim, então você pegou... Coloca uma coisa no meio aqui, depois você mede. Você vê que o seu estado inicial é muito parecido com o seu estado antes de passar pelo seu centro espalhador aqui, é praticamente o mesmo que você tinha antes. Então você diz que, ou seja, você conclui que o potencial do neutrino em relação a esse centro espalhador aqui, seja lá quem for, é quase nulo, né? Ou seja, não tem interação. Não, você pode tirar conclusões qualitativas à vontade, mas o que é mais interessante aqui são as conclusões quantitativas. Não, sem dúvida. Né? O que eu estou concluindo aqui, né? Eu estou concluindo, na verdade, coisas sobre o potencial a partir do requisito de invariância relativista da matriz S. Tudo isso que eu concluí ali sobre o potencial, eu concluí partindo dos pressupostos que esse S fosse um operador escalar. Então, essas hipóteses são hipóteses que são formuladas para fazer frente a esse desejo de montar um operador escalar. Veja que nós estamos construindo as coisas aqui. Nós não estamos demonstrando que as coisas são assim. A gente está dizendo, isso aqui dá certo. Isso daqui dá certo, isso daqui é a coisa mais simples que eu consigo fazer. Então, daqui vamos avançando. Né? Então, essa linha de raciocínio acabou de nos conduzir na aula passada ao conceito de campo. Certo? Eu acabei de propor que, para que eu tenha uma descrição relativisticamente covariante da minha teoria, eu tenho que usar campos quânticos, ou seja, regras que a cada ponto do espaço-tempo me associam um operador. Tá certo? Isso é um campo quântico. E com aquela condição que está ali, você pode adicionar uma palavrinha a esse campo quântico. Ele é um campo quântico relativístico. A condição 2 é a condição de que esse campo quântico, h de x, se transforme como um operador escalar. Tá certo? Outras condições vão aparecer. Tá certo? A gente vai ver isso. O Álvaro vai voltar e vai falar disso para vocês. Né? A condição de que que o campo quântico se transforme como um vetor, que ele se transforme como um espinor de Dirac, que ele se transforme como um campo vetorial sem massa. Né? Outros desses caras vão aparecer. Aí vai ter a motivação correta para introduzir esses caras no momento certo. Né? Nesse momento eu só quero chamar a atenção para vocês que a gente já caiu no domínio da teoria de campos. Tá certo? A gente ainda não vai explorar essa direção. Não nesse momento. Mas um pouco mais para frente, isso vai ser tudo que a gente vai fazer na vida. Isso não significa que a gente já extraiu tudo que a gente podia extrair do operador S, não. Ainda tem mais coisas. Olha só que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar, né, aquela equação, essa equação aqui do H, né, certo? Para uma situação específica. Lambda sendo um boost infinitesimal. Né? Bom, se o lambda é uma transformação de Lorentz infinitesimal, tá certo? E eu estou supondo que é um boost, significa que os ômega e zero são diferentes de zero e os ômega e J são iguais a zero. Isso é um boost, né? E a parte de rotação vai embora, fica só a parte associada com os caras. Né? Então, eu vou considerar um U de lambda zero, associado com esse cara que está aqui. Né? Como é que é esse cara? Esse cara é, infinitesimalmente falando, o operador de identidade, mais I, ômega 0I, K, I. Né?
Aqui eu vou botar um 0, porque eu estou botando um 0 aqui. Então, cuidado. Esse 0 aqui é do índice de espaço-tempo. Esse 0 aqui é do índice de livre. Tá certo? Esse 0 aqui tem a ver com esse 0 aqui. Está lá registrado. Depois, qualquer dúvida, vai olhar no... Tá certo? Então, a gente vai fazer essa transformação de Lorentz aí, em infinitesimal. Então, o que você obtém aqui, né? O 0 de lambda 0, h de x, o 0 de lambda 0, né? Você vai colocar identidade mais i ômega 0i k0i h de x, identidade menos i ômega 0i k0i, não é isso? Então isso dá o próprio h de x mais i ômega 0i k0i h de x menos h de x k0i. Então vai aparecer o comutador desses dois caras. E o resto é de ordem ômega 2, né? Legal. Isso é por um lado. Por outro lado, esse mesmo camarada que está aqui, você pode escrever como o h de xi mais ômega 0i t mais ômega 0i xi. Posso ou não posso escrever isso? Né? Isso é a transformação, né, de Lorentz, né? O a igual a 0, lambda igual àquela parte infinitesimal que está ali. Aí eu separo componente 0 e componente espacial do cara. E escrevo essas duas componentes que estão aí. Isso aqui eu posso expandir como h de x mais ômega 0i t di h mais xi ddt do h. Certo? Eu expando esse termo que está aqui. Né? E agora eu igualo, né? Isso com isso. Né? Igualo isso com isso, chega a essa conclusão aqui. Ó. Comutador de k0i com h de x é isso que está sobrando aqui. T di h de x mais xi ddt do h de x. Né? Maravilha. O truque agora é a gente pegar e fazer uma integração, né, sobre d3x nessa história. Né? Então, se eu integrar em d3x, essa integral em d3x ela vai bater aqui e vai ficar integral em d3x do h de x. Isso é o quê? É o v de t. Tá certo? Deixa eu escrever isso aqui. Olha isso, naquele carro. Certo, diz que aquele zero embaixo é de livre, né? No K. K0. Esse aqui? Não, ali no outro quadro, no primeiro quadro. Última linha do primeiro quadro. Aqui? Isso. Mas o gerador tem que ter dois índices espaço-temporais, né? Sim, é o J0i. J0i foi o que eu chamei de KI. K0i. É como se fosse J0i. Esse cara aqui é o J0, o I0 no milhão, 0. Aí chamou... Isso a gente já definiu lá atrás. Então, olha só. Pegando assim em notação vetorial esses caras todos, né, eu posso dizer que o que eu tenho aqui, aliás, aqui sobrou um I, né? Tem um I a mais aqui desse lado. Né? Tem um I, ômega 0i vezes esse cara.
né? O que eu tenho aqui vai ser isso aqui. I comutador de K0 com V de T, depois que eu integrei em D3x, né, os dois lados da equação, isso aqui vai ser T, eu estou integrando em D3x, então T escapa, né? Integral em D3x do gradiente de H, né? Que é esse DIH que está aparecendo ali. Mais mais integral em D3x de x vetor ddt do H de x. Agora lembra quem é esse cara aqui, né? ddt do H de x é menos i vezes o computador do H0 com H de x. O H de x é um cara que evolui pelo interaction picture, né? Também, pela descrição de interação, né? Então esse cara, ele vira menos i ou mais i? Bom, aqui na minha conversão está mais i. Tá? Aí não é equação. Hã? Essa aí não é equação. Que equação? A equação que o operador obedece dv, dt, porque o i fica embaixo. Aí ddt de h de x é igual ao computador de h0 com h de x. Não tem um sinal de menos aqui na história. Onde é que tirou essa 3.96? I pelo outro lado. Então aqui tinha que ser menos i. Né? Essa 3.96 veio de onde? Aqui 3.9. 3.96 das notas. Isso é que é da evolução dinâmica do H, né? O H é exponencial, H de T, né? Exponencial de I, H0T, H de X0, exponencial de menos I, H0T. Mesmo lugar, de sempre. Né? Aliás, está escrito aqui, logo embaixo. Né? Então, bom, vamos seguir com esse menos aqui, vamos ver o que acontece. Né? Vamos ver o que rola. Então, colocando esse cara aqui, né, e fazendo t igual a zero, fazendo especificamente t igual a zero, o que vai acontecer? V de zero é V, né? É o próprio V. Esse cara aqui vai para zero, quando t igual a zero, você vai ficar com outro termo ali do outro lado. Você vai ficar com I comutador de K0 com V é igual a menos I comutador de H0 com esse cara aqui, ó, integral de 3x de comutador de H0 com H de x. É isso? O x. Não, peraí, nada de H0 aqui. Integral de 3x, né? Comutador de H0 com H de x. Agora acho que deu certo. Tá, mais uma vez, né? Agora você observa o seguinte. Multiplicando por menos i dos dois lados, isso aqui vai ficar 1, esse cara vai ficar menos 1. Né?
que olhar de novo a equação anterior. Peraí. Estou com o sinal errado aqui, gente. Esse que é o problema. Lá atrás está com o sinal correto. A 3198 deve estar certo. Então, estou com o sinal errado aqui, em algum momento, em algum lugar. Peraí. Cara, porque eu tô achando que Como é que eu tirei isso? a equação da H não pode ser com a do V. Como é que é? Não, porque eu estou dizendo, para dar isso aqui, a equação do H não pode seguir a mesma equação do V. Não, tem que seguir, não tem jeito. Não é aí que está errado. Tem que ver se isso é, né? Agora, eu acho que o problema está aqui. Ó. Vamos analisar isso aqui mais devagar. Né? A minha meu boost é assim, xi é igual a lambda mi xi, né? Né? Então, isso daqui vai ser delta mi mais omega mi xi. Então, é o xi mais omega mi xi. Então, x0, linha, é o x0 mais omega 0 mi xi. Então, se eu botei o zero aqui embaixo, não preciso abaixar nada, né? Só que o que sobrou aqui foi omega 0 i xi. Então, esse cara aqui está legal. Agora vamos ver o xi'. Ele é xi mais omega i mi xi. Eu disse que o omega ij é zero. Não é isso? Então só sobra o zero, né? Omega i0 x0. Esse i, quando ele abaixar, ele troca de sinal. Omega i0. Só que eu posso trocar 0 com i e ele troca de sinal de volta. Então isso aqui está certo. Deu certo. Não é esse o problema não. Será que não é aquela identificação que você fez lá, Tiago? Aonde? Porque você multiplicou por i dos dois lados, né? Aqui, né? É. Eu digo lá, talvez lá seja i h0 com h de x, né? Não tenho certeza não. Aonde? Aqui? É. Não, aqui é assim, é I DDT. Onde vem isso? Porque o H de xt, né? É exponencial de I, H0T, H de x, 0, e é menos I, H0T, H0T. Se você tomar I DDT, esse cara, esse I DDT desse cara que está aqui vai ser menos H0 H de x, né? Aí pula por cima desse e vem para esse. Mais H de x H0. Então isso aqui está dando menos colocador de H0 com H de x. Então, isso
estranho. Então dá menos por isso, né? Pois é, tá dando menos, mas não devia não. Só se eu que errei antes aqui. Não, mas ali usou menos, não usou menos, né? É porque ali não usou menos. É, aqui eu não usei o menos. Se você botar o menos agora, acho que conserta. Pois é. Se eu Bota o menos e multiplica tivesse com um um. menos aqui, agora eu teria um mais aqui. Tá, então. Então é o Maravilha. caso. Mas eu acho que eu usei essa equação com um mais em outro lugar. Espera aí, deixa eu olhar um pouquinho aqui atrás. Agora eu não estou mais preocupado com essa conta, estou preocupado com contas antigas. Professor, foi o parâmetro eta e eta vale mais ou menos 1. Resolve, né? Uma hora tem que fazer o... Essa equação aqui, ó, Menos 1 elevado a essa n. equação bem aqui, Escolhe o desse n. jeito, desse jeito. Tem que ser um sobre... Eu peguei isso aqui e fiz, dá isso aqui. É, Essa equação está certa. não tá não. Eu jogo aqui para esse aqui e derivar. Não, se você derivar, ó, é que a exponencial de mais i, cara. É mais que menos, né? Você entendeu? Aquela parte da equação A que tem dona lá não zero, é né? Se você fizer o t, por exemplo, livre, arbitrário, aquele primeiro Eu peguei termo ali esse aqui, pode derivei, crescer, esse virar aqui, o toma na primeira equação aqui. Não, tem que dar um sobre i. T integral de 2x gradiente. Mas então isso aqui está errado. Não, como é que você derivou isso aqui? Isso aqui, primeiro derivei a primeira, Vai dar uma a contribuição segunda derivei a da primeira, grandeza, Nós encontramos o gradiente. Disso, da deriva disso. Daí Daí é 0 a 0. o segundo termo. Certo. Que merda que eu Tá fiz certo. aqui? Derivei a primeira, daí H0H. Se eu multiplicar por i, dá menos. Sim, Tá certo. Se eu multiplicar por menos i, né, vai ficar mais i do outro lado, que é exatamente o seu resultado. Tá certo. Então, Tá certo. então, essa não é a equação que o V obedece, o V obedece É. mais ali. Bom, o que passou, passou. Tá certo? Então vamos seguir aqui. Passou, passou. Agora, se você multiplicar por i, vai dar mais. Não, agora tá Vai certo. para ser mais. Né? Isso aqui, ddt disso aqui é menos isso. Então quando eu jogar, Isso. Multiplica por i agora. Por menos eu quadrado. Se você multiplicar por i, já vai dar se certo. multiplicar por mais i, né? Isso. Aí vai ficar menos i aí. Menos i, Aí dá menos 1, Isso, vai então dá mais i. Exatamente. Né? Então aqui vai aparecer um i. Aqui tinha um i aqui que vinha de lá, então morreu o assunto. Ó, aí essa equação Ele não não é... tem manipulação. Ó, professor, Não, só deu certo, mas o meu problema é o seguinte, aqui eu acho que essa equação de evolução que está aí, eu fiz errado em algum lugar. Estou com essa sensação. Ó, falando comigo, mas essa equação não é a mesma que o V obedece. V aqui em V. O V, um operador qualquer, no picture de dv de t, é H0 com V sobre I. Não, O senhor acabou de escrever. é a mesma equação. Não, Só multiplicar por I. Foi o que você fez, a mesma coisa, a mesma dependência Dá o sinal temporal. trocado. Não dá. Você está falando do V de T, que é dado por isso aqui, só que aqui é V. V0 e aqui é V de T, é isso que você está falando? É a mesma conta. Como é que não obedece? É, vai ser. Como é que não obedece? Claro que obedece. Calma, olha só, gente. Sério. Qual é a equação que V Isso aqui está obedece? resolvido. Não. O V obedece a mesma equação. Se você botar V aqui, V de T, aqui tem V de T, aqui tem I. Acabou. O V obedece a mesma equação. Tem que ser, porque a dependência temporal é assim. Obedece a mesma. Para tudo, tá? Vamos para frente. Isso aqui foi uma pane momentânea, considera. Né? Aí olha só, isso que está aqui você pode escrever assim: comutador de H0 com integral de 3x de x h de x. Tá certo? Comutador de K0 com V é igual a esse comutador de H0 com isso que está aqui.
O H0, por sua vez, eu posso escrever como H menos V. Tá certo? Integral de 3x do x, H de x. Tá certo? E eu tenho que lembrar que isso aqui, lá pelas condições, né, de covariância do operador S, tá certo? Era o que eu chamei de comutador de H com W. Tá certo? Por quê? Isso aqui, ó. Isso aqui tinha que ser igual a isso. Isso a gente analisou as condições de covariância da matriz S lá atrás, né? E a gente chegou à conclusão que o operador de Bush tinha que ser modificado. Ele não podia ficar K igual a K0. Tinha que ser K igual a K0 mais W. Tinha que haver uma modificação no operador de Bush. Essa modificação no operador de Bush implicava que esse W que você colocou tinha que satisfazer essa condição, que isso tinha que ser igual a isso, para que a álgebra de Lie do grupo de Poincaré interagente fosse satisfeita. Todo mundo localizado? Né? Então, resultado, para que isso aqui aconteça, tem ainda lenha para queimar. Né? Eu posso dizer o seguinte, eu posso propor que o W seja escrito como integral em d3x de x h de x. Se isso acontecer, tá certo? Olha quem é o V. O V era integral d3x do h de x0. Desculpa, aqui a gente tomou t igual a zero, né, na equação inteira, por isso que a gente sumiu com aquele termo aqui. Isso significa que aqui também tem que ser x0. Né? A coisa hoje está feia. Né? Então, o W, né? Claro que tem o W de T, que você vai fazer no Interaction Picture, exponencial de IH0T, W exponencial de menos IH0T. Então, resultado, o V é isso, o W eu estou propondo que seja aquilo. Né? Para que isso aqui seja satisfeito, né? Tá? Olha, porque se o W é isso que está aqui, isso que está aqui é o comutador de H com W mais alguma coisa. O comutador desse V com esse W que está aqui. Tá certo? Então, quem é o comutador de V com o que eu chamei de W? Vamos ver. Integral em d3x, d3x', 1 para o V, 1 para o W, do comutador do H de x0, que é o cara do V, com x', que não tem nada a ver com o comutador, H de x', 0. Tá certo? Quanto dá isso? 0. Por que dá 0? Por causa da condição de microcausalidade. Porque x0, x'0 são exatamente dois pontos cuja separação é tipo espaço. Tá certo? Se você chamar esse ponto aqui de x e esse ponto aqui de x', x menos x' é igual a um vetor que é assim, 0, x vetor menos x' vetor. Se você pegar esse cara ao quadrado,
Isso dá menos x menos x' ao quadrado, que é menor que zero. Então, x0, x'0 são dois vetores tipo espaço. Se a condição de microcausalidade é verdadeira, né, esse cara aqui tem que comutar com esse, portanto isso comuta